Boa tarde, pessoal. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre hipertensão arterial sistêmica. Meu nome é Sigrid, eu sou médica de família, me formei em medicina pela Federal do Paraná e fiz minha especialização, minha residência pela PUC do Paraná. Atualmente eu estou trabalhando como teleconsultora da Telesaúde e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a hipertensão arterial, né? Todo mundo sabe que hipertensão arterial é um tema bastante comum na atenção primária, não é nenhuma grande novidade. Talvez eu vá trazer aqui para vocês um e outro tópico que são novidades para vocês, mas muita coisa de hipertensão nos últimos anos não mudou. A gente precisa ainda controlar a pressão alta, ainda temos a mesma dificuldade de adesão dos pacientes. Então a nossa conversa hoje, a intenção é a gente relembrar a hipertensão arterial, que a gente já viu de hipertensão arterial, para não esquecer as coisas mais importantes, e às vezes pegar um pouquinho de coisa mais nova, que talvez alguns de vocês ainda não saibam. Então a primeira coisa é como diagnosticar a pressão arterial. A primeira coisa que a gente precisa saber é que a pressão arterial a gente não diagnostica em uma única medida. Muitas vezes a gente vê ainda na prática clínica alguns pacientes com diagnóstico de hipertensão, mas que tiveram uma única medida, tiveram lá um pico hipertensivo e daí estão fazendo o tratamento antihipertensivo. Então a gente fala que não se deve fazer diagnóstico de hipertensão com uma única medida de pressão alta. Por quê? Porque milhares de coisas aumentam a nossa pressão. Nossa pressão ao longo do dia ela vai se modificando, isso é natural. Você pegou um trânsito, você se estressa, aumentou a sua pressão, né? Você está lá fazendo atividade física, logo depois aumenta a sua pressão. Estudando para uma prova, ou para um concurso, ou quebrando a cabeça em cima de algum assunto, estudando, também aumenta a sua pressão, né? O cigarro, logo após de fumar, também pode aumentar a pressão. Café e alguns outros estimulantes, como guaraná, chimarrão, alguns alimentos, podem fazer aumentar a pressão também. E a bebida alcoólica, logo após o uso da bebida alcoólica, também pode ter aumento de pressão. Além disso, a bebida alcoólica, ao longo prazo, também pode fazer hipertensão, especialmente em grande quantidade, né? Então, essas coisas, elas fazem aumento de pressão alta, mas não são hipertensão necessariamente. São pontuais, em um episódio hipertensivo. E não quer dizer que a pessoa tenha hipertensão e precise de tratamento antihipertensivo, certo? Então, o ideal é que a gente faça várias aferições, tá? Atualmente, a gente fala que para diagnóstico de pressão alta, precisa de pelo menos 3 medidas de pressão acima da pressão normal, ou seja, acima de 140/90, tá ok? Existem alguns tipos de pressão que são os tipos um pouco diferentes, que é a tal da hipertensão do jaleco branco, por exemplo. Com certeza, vocês já ouviram falar dessa hipertensão jaleco branco, né? Essa hipertensão é assim, o paciente chega no consultório e quando a pressão é medida, ela está acima de 140/90. Mas em casa, tanto na MRPA como no MAPA, a pressão está abaixo de 135/85 ou abaixo de 140/90. Só lembrando que MRPA é medida residencial da pressão arterial e o MAPA é a medida ambulatorial da pressão arterial. É aquela que se coloca e que vai medindo ao longo do dia a pressão. Tá ok? Mas ainda assim é feita em casa, não dentro de um consultório. Por isso elas são mais fidedignas do diagnóstico de hipertensão do que uma pressão isolada dentro do consultório. A pressão dentro do consultório pode ser só uma hipertensão de jaleco branco. E ela está presente em até 50% da população. Não é raro. Então cuidado com o diagnóstico nesse caso. Se um paciente vem com pressão alta, prefira solicitar a ele que faça medidas em casa, que retorne para fazer outras medidas em outros momentos, tá ok? Existe também a hipertensão sistólica isolada. Ela é mais comum em idosos. Com certeza vocês já tiveram essa experiência, medir a pressão de um senhorzinho ou de uma senhorinha e viram que a pressão sistólica estava elevada, mas a diastólica não. A diastólica estava normal. Isso se chama hipertensão sistólica isolada. Ela também aumenta o risco cardiovascular e precisa de tratamento também, tá? Nesse caso, a gente diz que é sistólica isolada quando a sistólica está igual ou maior que 140 e a distólica menor do que 90, tá? E existe ainda a hipertensão mascarada. Essa é a mais estranha, porque ela aparece no consultório normal.
Mas em casa, isso é, no MAPA ou no MRPA, ela está alterada, ela está aumentada. Essa é bem mais rara, mas ela também pode acontecer. A gente suspeita dela quando um paciente vem no consultório sempre com pressão normal, mas de repente está tendo alguma lesão de órgão-alvo, ou fez uma medida em outro ambiente que não era consultório, estava com a pressão alterada. Então vale a pena daí de novo fazer o MRPA ou o MAPA. Lembrar que o MRPA é medida residencial da pressão arterial e o MAPA é uma medida ambulatorial, com um aparelho que mede a pressão constantemente. O MRPA é mais fácil de fazer com nossos pacientes. Então, normalmente a gente pede o MRPA, ou seja, pelo menos umas 3 medidas no café da manhã, umas 3 medidas na janta, alguns dias da semana, tá? A diretriz preconiza que o MRPA deve ser feito por 5 dias ou 7 dias seguidos, sendo 3 medidas no café e 3 medidas no jantar, tá ok? Mas isso você pode negociar com o teu paciente. Só para lembrar, a classificação da hipertensão varia conforme a idade. Crianças, dependendo da idade, o diagnóstico é diferente. Dependendo da pressão, dependendo da idade, você pode fazer ou não diagnóstico de hipertensão. Tá? Na atenção primária, a gente atende mais adultos. Então, eu trouxe aqui a classificação dos adultos. Se alguém tiver interesse de ter a tabela de hipertensão para crianças conforme a idade, pode enviar lá assíncrona para minha pergunta que eu envio a tabela para vocês depois, tá ok? Porque daí é conforme a idade mesmo. Mas acima de 18 anos é o básico, todo mundo tem que saber, né? Seja enfermeiro, seja médico, seja auxiliar, precisa saber isso aqui. Então, a pressão ótima é abaixo de 120 por 80. Aqui consideramos normal até 130 por 85. A limítrofe está entre 130 e 140 por 85, 90. Estágio 1, 140, 159, 90, 99. Estágio 2, daí vai até 180 e 100, e 110, né? E a pressão estágio 3 acima de 180 por 110. E lembrar de novo da hipertensão sistólica, 140 acima de 140, abaixo de 90. Bom, de acordo com a primeira pressão no consultório, a primeira vez que você viu a pressão no consultório, você deve marcar um retorno para esse paciente. Em quanto tempo você vai marcar esse retorno? Então, depende da pressão. Se na primeira vez que você mediu a pressão do paciente, a pressão estava abaixo de 135 por 85, você pode só falar para ele de atividade física, alimentação, cuidados com a saúde de modo geral e reavaliar em 1 ano. Então, esse paciente está tranquilo. Se esse paciente tiver uma pressão entre 139, 85 e 89, aí o ideal é que você reavalie em 6 meses. E nesse caso, você também vai orientar a atividade física, alimentação para todos os pacientes. Mas esse paciente que é uma hipertensão limítrofe, você vai reavaliar em 6 meses. A pressão de primeiro grau, primeiro estágio de pressão, você vai reavaliar em 2 meses. E nesses 2 meses, você pode considerar fazer o MRPA ou o MAPA. Na nossa realidade, na atenção primária, é o MRPA que a gente faz, né? Que é a medida residencial. O estágio 2 de pressão arterial, a gente reavalia em 1 mês, lembrando de pedir também para o paciente fazer 10 medidas em casa da pressão arterial. E a pressão arterial estágio 3, há quem diga que é importante já fazer intervenção medicamentosa na primeira medida. Mediu a primeira vez, está acima de 180 por 110, já trata. E há quem diga reavalie em 1 semana. Faça algumas medidas em casa nessa semana e reavalie em 1 semana. Por que é importante tratar a pressão? A pressão ela causa várias lesões no organismo. E é importante eu relembrar, com certeza vocês sabem disso, é só relembrar vocês de quais são as lesões que causam, para que vocês estejam atentos na avaliação do paciente para todas essas causas. A principal é a lesão vascular. Claro, uma pressão alta lá no endotélio do vaso vai causar lesão vascular. Principal é a arteriolosclerose, aterosclerose e microaneurismas cerebrais. E esses são responsáveis pelos eventos cardiovasculares. Existe também a cardiopatia hipertensiva. Se você aumenta a pressão no corpo, o coração precisa fazer mais força, aumenta a pós-carga. Então, o coração faz uma hipertrofia, especialmente do ventrículo esquerdo. Tá? E é um aumento, e com essa hipertrofia existe um aumento do risco cardiovascular do paciente. É importante saber disso, porque esse é um dos motivos de se pedir, por exemplo, o eletrocardiograma na rotina do paciente.
A gente pede os exames pensando em alguma coisa. Nesse caso, o eletrocardiograma é solicitado por esse motivo. Pode acontecer ainda a longo prazo, uma pressão mais grave não controlada, disfunção diastólica também, porque ocorre um aumento do átrio esquerdo e faz até congestão pulmonar. A longo prazo vai aumentando, vai fazendo cardiopatia dilatada e doença coronariana. Então, são várias lesões cardíacas que vão sendo progressivas, vão piorando gradativamente, por isso você tem que fazer o tratamento precoce, E fazer o diagnóstico precoce, porque, como a gente sabe, a hipertensão não é uma doença sintomática. Então, a gente precisa estar fazendo medidas de pressão em todos os pacientes que aparecem pra gente, Além disso, a pressão alta faz doença cerebrovascular e faz nefropatia hipertensiva, doença do rim, O primeiro sinal dessa nefropatia é aquela tal da microalbuminúria. A dosagem de microalbuminúria que a gente considera positiva é esse valor que está ali em 24 horas, 30 a 300, E tem também a retinopatia hipertensiva. Por isso é importante encaminhar os pacientes com hipertensão para o oftalmologista poder fazer um fundo de olho, Porque faz retinopatia. Existe ainda uma coisa chamada hipertensão secundária. A hipertensão arterial sistêmica primária é a mais comum. A maioria dos nossos pacientes vai ter hipertensão arterial primária, ou seja, sem uma causa específica causando a pressão alta. Mas alguns dos nossos pacientes vão ter sinais de alerta que vão indicar uma hipertensão secundária. Aqui eu listei as principais causas de hipertensão secundária, só para vocês saberem. Uma delas é doença parenquimatosa renal, a outra é estenose de artéria renal. O uso de anticoncepcionais é bem frequente, estar atento a jovens que estão tomando anticoncepcional, que têm hipertensão. Hiperaldosteronismo e outros, tipo apneia do sono, hipertireoidismo, hipotireoidismo, Cushing e outros. Quando eu vou suspeitar de uma hipertensão secundária? Quando aparecerem algum desses sintomas aqui. Primeiro, início precoce. Paciente com menos de 25 anos, eu preciso suspeitar de uma hipertensão secundária. Ah, mas o paciente tem 20 anos e ele é obeso mórbido. Muito provavelmente, essa pressão é primária, mas pode ser secundária, porque ele é um paciente muito jovem. Então, eu preciso pelo menos estar alerta a essa situação. Outra possibilidade é o paciente desenvolver hipertensão acima dos 55 anos. É tardio demais. Então, esse também preciso ficar atento. A história de hipertensão grave em brancos não é comum, é uma situação que precisa ficar atento. Hipertensão refratária é aquela hipertensão em que você já usou 3 tipos de medicamentos diferentes e a hipertensão ainda não controlou. Nesse caso, você também deve suspeitar de uma hipertensão secundária, tá ok? Hipocalemia não relacionada a diuréticos. A gente sabe que alguns diuréticos diminuem o potássio. Hipocalemia é isso, emissão do potássio no sangue. Mas a hipocalemia também pode ser causada por doenças que são de hipertensão secundária. Por exemplo, a renovascular, o hiperaldosteronismo e o Cushing pode fazer isso. Uma hipertensão lábio com episódio de taquicardia e sudorese é típico do feocromocitose. Sinais de endocrinopatia, insuficiência renal, piora da função renal com o uso de IECA. Você inicia o IECA e de repente tem uma piora muito importante da função renal do paciente. Esse é um sinal de doença renovascular. Proteinúria persistente inexplicada, redução ou ausência de pulsos femorais. Então é sempre importante na primeira consulta do paciente estar avaliando os pulsos também dos membros inferiores. Bom, as doenças secundárias, a hipertensão secundária, você não precisa investigar em todos os pacientes. Até porque não tem como manter uma investigação dessas e nem o paciente pode ser submetido a tantos exames assim. Você só vai investigar a hipertensão secundária quando você tiver uma suspeita da hipertensão secundária e vai ser direcionada para a suspeita que você tem. Mas fora isso, todos os pacientes hipertensos devem ter uma rotina de exames a serem solicitados periodicamente. E a rotina de exame que é mais preconizada é essa que está aí. Você pode encontrar protocolos que incluem um ou outro exame nesses que estão aí. Esses são os mais de rotina mesmo, tá? Primeiro, a urianálise, ou análise de urina, ou parcial de urina. Ele é importante. Para quê? Sempre que a gente pede um exame, a gente tem que pensar por que a gente está pedindo. Ah, não é só porque está no protocolo, Então, por que a gente pede um parcial de urina? O que a gente quer ver no parcial de urina?
principalmente proteína. Claro que tem muitas outras doenças que fazem alterações urinárias, mas na hipertensão, o que eu quero ver é proteína. Potássio plasmático. Por que eu peço potássio para um paciente com hipertensão? Primeiro, diagnóstico diferencial de hipertensão secundária. Lembra que a gente acabou de falar que algumas hipertensões secundárias fazem hipopotassemia ou hipocalemia. Além disso, alguns medicamentos também fazem isso, principalmente os diuréticos. Além disso, tem a creatinina plasmática e o cálculo do clearance. Para que serve isso? Óbvio, para ver a função renal. A hipertensão a longo prazo, não controlada, ela pode levar a uma insuficiência renal. Então, a gente precisa estar acompanhando a creatinina do paciente. Glicose de jejum, para que serve isso? Para que pedir glicose de jejum para o paciente hipertenso? Para ver se ele tem algum fator de risco associado, né? Então, os exames de rotina básica, eles vão ver se o paciente tem algum agravamento da pressão, se esse paciente tem algum outro fator de risco associado, que eu vou precisar mudar a minha conduta, ou se esse paciente já dá um indício, esse paciente tem ou não uma hipertensão secundária. E a glicemia de jejum e os outros ali embaixo, o colesterol total, HDL, triglicerídeo plasmático, eles vão me ajudar a ver se o paciente tem mais algum fator de risco associado à doença cardiovascular. Ácido úrico. O ácido úrico, para que a gente pede? Então, esse é um pouquinho controverso ainda, apesar do nível de evidência dele ser semelhante aos outros, como vocês podem ver ali, o ácido úrico ele não serve para ver a insuficiência renal, ele não é um bom exame para isso, ele até pode ser usado para isso, mas não é muito bem indicado para isso. Ele vai ajudar principalmente para pacientes que estão tomando hidroclorotiazida, porque a hidroclorotiazida faz aumento do ácido úrico. Então, aí já vai a primeira contraindicação da hidroclorotiazida que a gente vai ver mais para frente, que é a gota, né? Eletrocardiograma convencional, eu já dei uma dica antes, né? Serve para ver lesão de órgão-alvo, principalmente a hipertrofia de VE, mas alterações cardíacas de modo geral que a hipertensão pode estar fazendo. Só para lembrar vocês, os médicos que estão aí, ou quem mais quiser fazer esse cálculo, existe um cálculo do clearance de creatinina. Você pode fazer a partir de dados simples, como a creatinina, a idade, o peso do paciente. Tá? Esse cálculo ele é relativamente fidedigno. O único problema dele é para pacientes muito obesos. Como vocês podem ver, o peso ele pode aumentar demais o clearance se o paciente for muito obeso e esse aumento não vai ser fidedigno, ou seja, o clearance real do paciente não é esse. Mas é um cálculo que pode ser feito, ele é fidedigno. Lembrar que para mulheres esse cálculo precisa ser multiplicado por 0,85. Só para a gente relembrar da função renal, tá? Quando o clearance dá acima de 90 e o paciente não tem outras queixas urinárias, nenhuma alteração de exame urinário, a gente diz que a função renal é normal. Acima de 90, mas com alterações no exame urinário, a gente diz que a função renal, tá? Existe já a disfunção renal em estágio 1. A disfunção renal de estágio 2 é de clearance 60 a 90. A disfunção renal estágio 3 é de clearance 30 a 60. E a disfunção renal de estágio 4 e 5 é abaixo de 30. A 4 é de 30 a 15 e a 5 é abaixo de 15. Só para relembrar. Existem alguns fatores de risco que precisam ser observados no paciente. Eles podem ser observados de forma simples, ou com exame simples, ou então até com a história clínica do paciente mesmo, uma boa história clínica. Esses fatores de risco, eles modificam o tratamento, a conduta diante do paciente. Por isso é importante a gente estar atento a esses fatores de risco. Pacientes hipertensos, homens com idade maior do que 55 e mulheres com idade maior do que 65 anos têm um fator de risco. Pacientes hipertensos tabagistas, mais um fator de risco. Hipertensos dislipidêmicos, ou seja, triglicerídeo, LDL, HDL alterados, também tem um fator de risco. Associa a hipertensão com a diabetes, mais um fator de risco. E a história clínica, a história familiar prematura de doença cardiovascular. Isso é, homens menores de 55 anos e mulheres menores de 65 anos. Aqui nós estamos falando daí da história cardiovascular familiar, ok? Esses são os principais fatores de risco que são importantes serem avaliados pelo menos na primeira consulta com o paciente e reavaliados periodicamente, que pode ser que o paciente ele adquira um fator de risco com o tempo, e aí ele modifique o seu risco e você precisa mudar a sua conduta com o paciente.
Essa tabela aqui não é para vocês decorarem, porque é uma tabela grande demais. Ela ajuda especialmente na conduta diante do paciente. Não é todo paciente com hipertensão que eu vou dar remédio. Existem alguns medicamentos alguns estágios de hipertensão que eu posso só fazer orientações de estilo de vida, marcar um retorno e ver se a pressão não corrigiu. Então essa tabela ela nos ajuda a direcionar se eu vou já dar um remédio ou se eu vou esperar um pouquinho e só orientar o paciente. E essa orientação todo mundo pode estar fazendo, né? Então é bom ter essa tabela em casa, mas para vocês terem em casa, no trabalho, para vocês estarem olhando o tempo inteiro, verificando ela diante do paciente, porque não dá para decorar uma tabela dessas. Se bem que ela é bem óbvia. Isso é, quanto mais alta a pressão, maior o risco, quanto maior o número de fatores de risco, maior o risco do paciente. Ela é bem óbvia. Mas é interessante vocês estarem olhando ela com mais calma depois diante do paciente mesmo. Por que ela é importante? Porque ela muda a conduta diante do paciente. Então, se um paciente ele é hipertenso, mas ele não tem nenhum risco adicional da hipertensão dele, ele não precisa de medicamento já. Ele pode ser acompanhado só com tratamento não medicamentoso isolado. E você pode marcar um retorno para ver se esse paciente teve ou não melhora. Se esse paciente é hipertenso, mas o risco adicional dele é baixo, você pode tentar um tratamento não medicamentoso por 6 meses. E se ele não alcançar o alvo, aí você acrescenta um medicamentoso. Se o risco adicional do paciente é médio, alto ou muito alto, aí você já deve iniciar com tratamento medicamentoso. E também, claro, não medicamentoso sempre associado, ok? Vou começar primeiro falando do tratamento não medicamentoso. É o seguinte, vocês já ouviram falar de NNT, número necessário para tratamento? Esse NNT é assim, quanto mais baixo o NNT, melhor. Isso é o número de pacientes que eu preciso tratar para evitar um determinado evento, como nesse caso o evento cardiovascular. O NNT de atividade física, modificação de estilo de vida de modo geral, é baixo, é em torno de uns 50. Dei uma pesquisada nos estudos, varia um pouco, mas é em torno de 50, tá? Então o NNT para esses é baixo. Agora, por exemplo, o AS. É interessante que algumas pessoas sempre prescrevem o AS para alto risco cardiovascular. Existe até uma indicação na literatura, mas o NNT do AS é acima de 250. Algumas literaturas dizem 250, 300. Então é um NNT extremamente alto, enquanto que a modificação de estilo de vida é um NNT razoável, e que é bem interessante da gente estar orientando nossos pacientes. Por isso é importante também uma equipe multidisciplinar. Tá? O controle do peso, grau de recomendação 1, nível de evidência A. E muito importante estar orientando a alimentação para esses pacientes. Dieta hipossódica, grau de recomendação 2B, nível de evidência B. Tá? A quantidade de sódio recomendada, ela varia um pouquinho na literatura. É em torno de 1 grama de sódio, metade de 2,4 gramas de sal. Tá? Atividade física. A literatura recomenda que se oriente ao paciente a fazer pelo menos 5 vezes na semana uma atividade física, 30 minutos, de forma contínua ou acumulada. O que significa contínua ou acumulada? Se o paciente fizer 15 minutos de manhã e 15 minutos à tarde, soma 30 minutos e isso é bom também, tá? Tanto acumulada quanto contínua, portanto. O importante é que o paciente vá aumentando gradativamente a intensidade do exercício. Então, no início, ele consegue andar 15 minutos, tá bom, anda só 15 minutos. A partir do momento em que ele começar a andar, conseguir andar mais, ele vai andando mais até que consiga chegar aos 30 minutos. E se você conseguir fazer ele correr, seria interessante, tá? Que ele vá correndo, vá aumentando a intensidade do exercício. Aí ele pode revezar, por exemplo, corrida com caminhadas. O mais interessante mesmo seria que esse paciente pudesse ser avaliado por um educador físico para que ele pudesse ter um acompanhamento mais adequado, preciso para ele, né? Mas se você não tiver um educador físico que possa estar fazendo a avaliação dele também, você pode fazer a avaliação e dar essa orientação mais genérica, tá ok? Além disso, também as técnicas de controle de estresse também têm um alto grau de evidência, grau de recomendação 2A e nível de evidência B. Técnicas de controle de estresse são muito importantes, não sei se vocês já repararam, mas os pacientes hipertensos eles costumam ser bastante estressados, né? E quando eles estão estressados, a pressão sobe mais.
normalmente eles têm um estilo de vida estressante, né? São pacientes que estão muito ligados ao trabalho, têm muitos problemas familiares, e muitas vezes, quando você acolhe esse paciente, quando você trata essa questão de estresse dele, não medicamentosa, não necessariamente medicamentosa, mas só de acolher o paciente a pressão já melhora. Isso acontece também muito em picos hipertensivos. O paciente vem super com pico hipertensivo, às vezes ele está estressado. Então você conversa com ele, você consegue às vezes baixar sem remédio. Né? Você já deve ter visto isso. Vocês que estão aí na base, vocês já viram com certeza pacientes nessa situação, né? Vou falar um pouquinho do tratamento medicamentoso. Tá? Quando a gente fala de tratamento medicamentoso, a gente pensa que o enfoque é mais no médico. Mas não pensem que o enfoque é só no médico. Tá? É interessante também para outros profissionais saber um pouquinho do que é o tratamento medicamentoso para estar orientando o paciente. Às vezes o paciente vai para a enfermeira e faz a pergunta, né? Porque ela se sente na liberdade de fazer a pergunta para a enfermeira, ou para o farmacêutico, ou para o auxiliar de enfermagem, para o técnico, né? Então é bom se todo mundo souber um pouquinho sobre isso. Primeiro, diuréticos. O diurético, eles têm pelo menos 3 classes, né? Um são os tiazídicos, que a hidroclorotiazida é o principal, o outro é o dialsa, o principal é a furosemida, e tem a espironolactona, tá? O que o médico deve preferir na prescrição é sempre o tiazídico. Por que não a furosemida? A furosemida não é um bom medicamento antihipertensivo. Ele vai ser útil num paciente que tem insuficiência renal, ou que tem uma doença cardíaca, uma insuficiência cardíaca, fazendo acúmulo de retenção de líquido. Aí vai ser importante. Mas se não, para tratamento de hipertensão, a furosemida não é um bom medicamento. Então, o ideal para o teu paciente que não tem insuficiência cardíaca e nem renal, se ele estiver usando furosemida, é que você faça a troca para hidroclorotiazida. A espironolactona é um bom medicamento também, reduz risco cardiovascular, mas ele não é tão bom no controle hipertensivo. Então, o ideal seria associar aí a espironolactona com uma hidroclorotiazida. Até porque a espirona retém potássio e a hidroclorotiazida expele potássio. Queria lembrar aqui que a dose máxima de hidroclorotiazida recomendada é 25 mg. Eu quis enfatizar isso porque a gente ainda vê na prática algumas prescrições com 50 mg de hidroclorotiazida. Até antigamente ainda se falava de fazer 50 mg, mas hoje em dia a gente sabe que 50 mg só aumenta o efeito colateral e não o efeito terapêutico. Então o efeito terapêutico máximo é com 25 mg e é o recomendado mesmo. Tá? Isso já está na maioria das diretrizes. Inibidores adrenérgicos. O inibidor adrenérgico tem um efeito hipotensor em monoterapia muito discreto. Ele deve ser usado somente em gestantes no período da gestação, só em gestantes mesmo. Se ela terminou a gestação e continua hipertensa, o ideal é que você troque a medicação dela, porque não é uma boa medicação antihipertensiva. Só segura com certeza na gestação, né? Os beta-bloqueadores. Os beta-bloqueadores são ótimos medicamentos, eles reduzem a mortalidade e a morbidade cardiovascular em pacientes abaixo de 60 anos. De pacientes acima de 60 anos não tem muita evidência de que ele vai ajudar. Não tem nenhuma contraindicação muito específica nessa idade, mas não quer dizer que ele vai ajudar. Lembrar que o beta-bloqueador ele tem várias contraindicações clínicas, né? E você tem que verificar se não tem essas contraindicações clínicas. Os beta-bloqueadores mais estudados são o carvedilol, metoprolol, bisoprolol e mebivolol. Esses aí esquisitos que estão aí. Carvedilol ainda é o que a gente mais vê, mais frequência na clínica, né? O propranolol e o atenolol também são bons medicamentos, eles só não têm tanto estudo em cima deles quanto esses aqui. E o propranolol e o atenolol têm uma tendência de fazer um pouco mais de efeito colateral, tá? Mas também são bons medicamentos, podem ser prescritos. Os alfa-bloqueadores têm um efeito hipotensor leve em monoterapia, mas eles são bem interessantes para HPB. HPB o que é? Hiperplasia prostática benigna. Na hiperplasia prostática benigna, eles ajudam na sintomatologia. Então, você poderia associar, por exemplo, um paciente hipertenso com HPB, poderia ser associado um alfa-bloqueador. Mas eles não devem ser a primeira escolha, só lembrar disso. Vasodilatadores direto, como a hidralazina e o minoxidil, fazem retenção hídrica e taquicardia reflexa. Por isso, eles não devem ser usados em monoterapia. Raramente a gente acaba vendo prescrições com esses medicamentos.
Antagonistas dos canais de cálcio são bons medicamentos, reduzem morbidade e mortalidade cardiovascular. Só a única coisa é preferir mesmo os de longa duração ou então os que fazem liberação lenta, como os retarde, né? O IECA, o inibidor da ECA, eles reduzem também morbidade e mortalidade cardiovascular e eles têm um plus, eles têm uma coisa a mais que é que eles retardam o declínio da função renal. Então eles são ótimos medicamentos para pacientes que têm hipertensão e alguma outra doença que faz lesão renal, além da hipertensão, como diabetes, lúpus. Mas eles também são bons para pacientes com diabetes e lúpus que não têm hipertensão, porque eles realmente diminuem o declínio da função renal, então eles são importantes serem usados nesses pacientes. Os bloqueadores de angiotensina, os receptores de angiotensina, fazem a mesma coisa dos IECA. Eles reduzem a morbidade e mortalidade e retardam o declínio da função renal. Também são bons medicamentos. E os inibidores diretos da renina, o único disponível até o momento é o alisquireno. Quando eu saí da faculdade, eu lembro que a gente ouvia que ele era muito novo no mercado e que não se sabia muito sobre ele. Pouca coisa a mais se sabe sobre ele agora. Acredita-se que ele tem uma ação muito semelhante ao IECA, que ele seja tão benéfico quanto o IECA, mas ainda precisa de mais estudos para provar isso. Bom, eu já sei quais são os remédios que estão disponíveis, mas como eu vou iniciar o tratamento? Eu inicio uma droga só ou eu inicio mais do que uma droga? Você pode escolher iniciar monoterapia ou terapia combinada. A monoterapia você deve iniciar quando a hipertensão estiver em estágio 1, com o risco cardiovascular baixo a moderado. E as drogas melhores para monoterapia são essas que estão aí. Porque essas que estão aí, elas fazem redução da morbidade e mortalidade cardiovascular. Por isso elas são muito boas para monoterapia. São elas os diuréticos, os beta-bloqueadores, só lembrar das ressalvas de contraindicação, os bloqueadores de canais de cálcio, inibidores da ECA e os bloqueadores de receptores de angiotensina. Aí tem um quadro bem grande, mas a gente só vai passar o olho mesmo, né? Porque não tem como decorar tudo isso. Mas, na verdade, faz parte do nosso dia a dia esse tipo de associação. Então, a gente já sabe que essa associação é possível, que ela já existe. Só vou passar o olho com vocês para vocês verem junto comigo, tá? Essas associações são diuréticos, mas de mecanismo de ação diferente. Por exemplo, furosemida e espironolactona e hidroclorotiazida. Então, são mecanismos de ação diferentes, você pode associar. Diuréticos simpatolíticos de ação central, diuréticos beta-bloqueadores, diuréticos com inibidores da ECA, diuréticos com BRA, diuréticos com inibidores diretos da renina, diuréticos com bloqueadores dos canais de cálcio. Como vocês podem ver, é bem óbvio, né? São algumas associações que a gente já faz com os diuréticos. E ainda os beta-bloqueadores de canal de cálcio com beta-bloqueadores, os bloqueadores de canal de cálcio com beta-bloqueadores, bloqueadores de canais de cálcio com inibidores da ECA, bloqueadores de canal de cálcio com BRA e bloqueadores de canal de cálcio com inibidores da renina, tá? Aí fica uma pergunta, e o IECA e o BRA? Eu posso associar? Porque não estava ali no esquema recomendado de associações. Então, não está indicado. Por quê? Porque não adiciona nenhum benefício cardiovascular e só aumenta o risco de eventos adversos. Então, não está indicada a associação de IECA com BRA. A gente ainda vê na prática clínica algumas dessas associações, né? Uma prescrição lá tem captopril, propranolol, hidroclorotiazida e delozortan, tá? Então, não tem necessidade de fazer essa associação e só aumenta mesmo os efeitos adversos. Parece que para insuficiência cardíaca classe 3 e 4 ou proteinúria pode ser utilizado, mas mesmo nessas situações utilizar com cautela. Vou falar um pouquinho sobre as urgências hipertensivas. É uma situação bastante comum, especialmente pacientes que já são hipertensos, né, que chegam à urgência hipertensiva, que às vezes não fazem o tratamento adequado ou que estão num momento de estresse e fazem um pico hipertensivo, tá? A urgência hipertensiva, ela é considerada urgência quando a pressão diastólica está acima de 120. Muitas vezes a gente vê que as pessoas ficam ansiosas, é normal, quando medem a pressão do paciente e a pressão está 18/10 ou 180%. E ficam ansiosas achando que aquilo é um grande risco para a saúde do paciente. Se o paciente estiver com uma pressão elevada sem sintomas, só será uma urgência se a diastólica estiver acima de 120.
Então é claro que 18 por 100 180 por 100 é uma pressão elevada, mas não é uma pressão que me preocupa, a menos que o paciente tenha algum sintoma associado, que eu já vou falar daqui a pouquinho, tá? Então a urgência hipertensiva é PA diastólica acima ou igual a 120. Porém, como está escrito ali no slide, com estabilidade clínica e sem comprometimento de órgão-alvo. Se não tiver estabilidade clínica e tiver comprometimento de órgão-alvo, a gente vai chamar de emergência hipertensiva, que eu vou falar daqui a pouco. A urgência hipertensiva deve ser tratada com medicamentos via oral, para redução da PA em até 24 horas. Antigamente se fazia muito medicamento sublingual, especialmente a nifedipina. Hoje não é mais recomendado. Não é recomendado que se baixe a pressão muito rápida, porque diminui a perfusão cerebral e cardíaca também. Então, nesses casos de urgência hipertensiva, você pode fazer tratamento via oral. E mais recomendado é o captopril, mas você pode usar também um beta-bloqueador e outros medicamentos via oral e fazer uma redução gradual em 24 horas. Baixar até quanto? Quanto que eu vou baixar e dar alta para o paciente? A diretriz de hipertensão, o caderno de atenção primária, boa parte dos protocolos não fala esse valor. Alguns protocolos falam que o valor é de 160 por 100. Então eu coloquei uma interrogação do lado, tá? É para tirar do risco. E aí a maioria fala baixar pelo menos para 160 por 100, ok? Então vamos lá, o que é a emergência hipertensiva? A emergência hipertensiva ela não tem um valor específico de pressão arterial, é diferente da urgência. A urgência acima de 120 é diastólica. Emergência hipertensiva não importa qual o valor de hipertensão. Se a pressão alta tiver quadro clínico grave, progressiva lesão de órgão-alvo e risco de morte, é uma emergência hipertensiva e exige imediata redução da pressão arterial com agentes aplicados por via parenteral. Então é diferente da urgência, você vai ter que agir de forma bem mais rápida, tá? Eu coloquei aqui um quadro, não é para decorar também, é para ter o quadro. O que acontece? Na atenção primária, vem emergências, de vez em quando vem, e alguns médicos que fazem fazem atendimento na atenção primária acabam fazendo alguns plantões também em 24 horas, em pontos de atendimentos. Então eu deixei aqui para que o médico pudesse estar acessando uma situação de urgência, de uma situação de emergência, pudesse estar acessando a dose e o medicamento que ele pode estar utilizando, tá? Cada emergência tem uma medicação específica e uma dose específica, e existe aquelas que podem ser usadas de modo mais genérico. Eu não vou aprofundar em cada uma dessas porque não é o objetivo aqui. O objetivo aqui é mais focar realmente a atenção primária. Mas eu deixei aqui no slide caso alguém necessite acessar isso em algum momento, tá ok? E é isso, gente. Nossa apresentação acaba por aqui. Agradeço a atenção de todos. E na apresentação online a gente teve um problema no chat, saiu fora do ar. Então eu gostaria de pedir que todos que tiveram dúvidas durante a apresentação, que enviassem as dúvidas de forma assíncrona no portal. E podem colocar meu nome lá, Sigrid, para que eu responda as perguntas de vocês assíncronas, ok? É isso, muito obrigada.